Começa agora o Na Pauta aqui no FIB 360 e hoje vamos falar sobre o mundo e o universo da construção civil. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu trouxe a especialista engenheira Bianca Bragion. Bianca, seja bem-vinda aqui no nosso quadro. Obrigada, Thiago. Aqui a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse universo da construção civil. E muito eu percebo que está se falando é sobre a Revolução 4.0. O que é exatamente a Revolução 4.0? Revolução 4.0, Indústria 4.0, a gente ouve esses dois termos Sim. por aí. O que é isso? É uma revolução industrial. Nós passamos por 3 revoluções industriais ao longo do tempo. Lá no século XVIII foi a primeira revolução industrial, onde as máquinas a vapor foram introduzidas na indústria. Sim. Depois, no século XIX, entrou a parte elétrica nesses sistemas, qual que foi o principal boom nessa segunda revolução industrial? A produção em massa. Terceira revolução industrial foi recentemente na década de 70, então século XX, onde foi colocada a automação nesses processos. Então juntou as máquinas a vapor junto com a eletricidade e aí a automação. Aí otimizou processos demais. O que está acontecendo agora, e o que eu digo agora, que é a quarta revolução industrial que estamos vivendo, desde 2010 até 2013, mais especificamente em 2011 aconteceu assim o cravado. A união de processos com processos físicos, que já vinha acontecendo desde a época dos motores, com os processos digitais, que foi introduzido lá na terceira revolução, e as pessoas. Então agora está tendo, além da automação da terceira revolução, a gestão de todos esses processos de maneira unificada, com o menor número de material humano e mais quantidade de sistemas tomando conta de tudo. E isso é muito importante porque isso impacta diretamente na atividade dos profissionais. Sim. Agora, se a gente for ser um pouco mais assim direcionado aos profissionais que trabalham no canteiro de obra, o que isso muda? Bom, no canteiro de obra, quando a gente parte para a construção civil, para a indústria 4.0, dentro da construção, que é a chamada construção 4.0, é a integração de processos construtivos através de sistemas. O BIM é uma integração. O que é o BIM? BIM é uma união de processos. Existe vários sistemas que trabalham em BIM. BIM é uma forma de se trabalhar, onde tem vários pilares que se conversam. Entre si. Entendi. Então, os principais pontos do BIM: unificação de processos, unificação de gestão, qualificação, de material humano. As necessidades que hoje uma empresa da construção civil tem que ter. Tem que ter. Em busca de otimizar custos, otimizar tempo, manter qualidade de serviço, porque várias mãos fazendo diferentes coisas, não mantém. Tem qualidade, mas às vezes não é rastreável, às vezes não dá para manter um padrão. Então, o principal do BIM, que é a integração desses processos, é diminuir custos, acelerar processos e manter a qualidade. Que é muito importante dentro da construção civil. Sim. Se a gente for falar um pouquinho, né, das revoluções, desde a primeira, que você citou lá do século XVII, sempre o fator humano, às vezes, gera um certo impacto, né? As pessoas ficam temerosas com essas revoluções. Lá no vapor também teve uma diminuição dos processos manuais, né, que era da época. Nessa revolução 4.0, o ser humano, né, o profissional que trabalha no canteiro de obra, ele vai perder postos de trabalho, ele deve ficar preocupado ou não? Existem 2 pilares aí, e aí é onde todo mundo tem que expandir um pouco a mente. Eu acho que a revolução já está acontecendo, e a pessoa que está estagnada com
mentalmente estagnada, não está acompanhando o processo que já está acontecendo. Então, vamos precisar de mão de obra? Precisaremos de mão de obra. Por mais que seja automatizado os processos, dificilmente vai ter um processo 100% automatizado. Vai diminuir? Vai diminuir. Mas, por outro lado, a gente vai precisar de muito mais gente qualificada, no sentido de ser tecnológico e ser especialista em determinados processos da automação, do que, às vezes, a mão de obra em si, propriamente dita, do funcionário canteiro de obra. Entendi. Entendeu? Muito menos carpinteiros e muito mais pessoas para gerenciar programas de controle remoto de retroescavadeiras, por exemplo. Isso é muito legal que você falou, porque acaba que deixa esse profissional com as máquinas, com esses softwares que estão vindo, mais preparados para lidar com o pensar do que exatamente com o braçal. Exatamente. É isso que eu estou entendendo? É isso mesmo. E aí, otimiza o processo, porque quantos carpinteiros eu preciso, por exemplo, num canteiro de obra? E quantas pessoas para gerenciar os programas? Preciso de menos gente, em contrapartida, gente mais qualificada. Quem não é qualificado ainda vai ter posição na obra, mas muito menos. Então, é interessantíssimo que estude e acompanhe os processos. E fique ligado nessas mudanças. Exatamente. Bianca, deixa eu perguntar aqui para você. Você falou muito sobre otimizar, deixar o processo mais rápido. Você consegue dar um exemplo para a gente, assim, de processos que conseguem ficar mais rápidos com essa revolução? Assim, o que eu vejo de mais dentro da realidade de quem está numa obra hoje? Gerenciamento e controle de estoque. Porque como que é feito numa empresa que não trabalha no 4.0? Porque ainda temos muitas empresas que já trabalham e tem outras que ainda estão no 3.0, no 2.0. É o controle de estoque manual. Então, que vai passar por essa mudança. Isso, e aí vai fazendo aquela gestão de estoque, aí tem que conversar com passar para uma planilha para outro. Olha quantos processos podem dar errado. E lá no final, às vezes uma planilha mal elaborada, etc. Chega lá no fim da obra, a obra demorou porque lá no começo o estoque não foi bem pensado, calculado, não teve uma gestão interessante. Então, a construção 4.0, nesse sentido, vai fazer agilizar muito mais, porque os programas vão se integrar. Programa de gestão de estoque com os fornecedores. É isso aí, Bianca. E para você que está nos assistindo, a Cauã, ela investe em toda essa tecnologia. Por isso, para você entender um pouco mais sobre a solução civil da Cauã, entra no site www.cauã.com.br. Esse foi o nosso Na Pauta, com oferecimento da Cauã.